Pensa num dia que foi o pior de todos. Pensa num dia em que você preferia que não tivesse acontecido. Pensa num dia em que a notícia não foi a melhor. Por exemplo, uma pessoa recebe o recado: seu pai morreu, seu filho morreu, sua esposa morreu, ou quem sabe, olha, o seu sócio roubou você e a empresa está completamente endividada. Ou quem sabe uma mãe descobrir que o seu filho está totalmente viciado em cocaína e está devendo e ameaçado de morte pelo chefe do tráfico. Pois é, tem dias que a gente torceria para não acontecerem na nossa história. A gente fica tentando fingir que aquilo nem aconteceu. Tem uma história na Bíblia bem interessante. Uma mulher viúva só tinha um filho. E o texto diz que esse dia aconteceu com ela. Esse dia, porque chegaram para ela e disseram: olha, seu filho morreu. O que ela podia fazer? Ela podia dar vida ao filho? Não. Ela podia congelar o filho e depois ter algum tipo de obra científica para restaurar a vida dele? Não. Ela não tem nem outro filho para consolar. Parece que tudo deu errado de vez. Mas aí ela encontra com Jesus. E aqui fica um princípio muito interessante. Em Lucas capítulo 7, versículo 13, diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. É muito difícil a gente, em alguns momentos, não chorar. Às vezes o choro não é nem de lágrimas, assim, escorregando pela nossa face, mas por dentro as lágrimas são intensas, uma cachoeira. E essa mulher está vivendo esse momento. O filho que ela amava tanto, a única coisa que lhe sobrou na vida, está morta. Jesus começa a conversa dizendo: não chore. Ele não começa a conversa dizendo: eu vou curar. Ele não começa a conversa dizendo: fique tranquila, eu vou fazer um milagre. Não. Primeiro ele trata o sentimento dela, primeiro ele trata a dor dela, primeiro ele trata a angústia dela. É importante perceber isso porque Jesus sabia o que ia fazer depois. Ele ressuscitaria o seu filho. Mas antes de fazer o milagre, antes de ressuscitar o filho, ele vai até ela e diz: não chore. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que na hora das dores da vida, das lutas da vida, das decepções, das notícias que nos matam por dentro, nós precisamos vencer a nossa dor. Nós precisamos superar a nossa dor. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus, Ele está permitindo alguma coisa muito incômoda, muito dolorida, mas o fim da história não chegou. O fim do capítulo
não foi escrito. E o nosso Deus vai fazer alguma coisa. No caso da história da viúva de Naim, ele pede que parem o cortejo, fala para ela, não chore, e depois ele ressuscita o menino. E fala para ela, não te falei que valia a pena não chorar, mas confiar? É isso que Deus está dizendo para a gente hoje. Nós temos que fazer uma escolha entre confiar e chorar. Não que a gente não chore enquanto confia. Não que a gente não chore enquanto espera. Mas a gente não pode ser dominado pelo choro. A gente não pode respirar o choro. A gente não pode se entregar ao choro. A gente não pode se acabar emocionalmente por causa do choro. Senão a gente não vai ter a fé necessária e a tranquilidade necessária para poder aguardar e ver o que Deus reservou depois do choro. Aquela mulher, quando viu o filho ressuscitado, faça ideia a alegria dela, o ânimo dela, a força dentro dela, a explosão de paz dentro dela, a alegria dentro dela. Ela simplesmente se volta para Jesus e fala, o Senhor estava preocupado com a minha dor, mesmo sendo eu uma viúva, uma mulher sem recursos, e agora o Senhor opera um milagre com tanta gente importante para o Senhor dar atenção. O Senhor percebeu a minha dor e agiu sobre a minha dor. É isso que a gente precisa entender. Por maior que seja a nossa dor, por mais maldade que a gente viva com as pessoas, por mais maldade que a gente enfrente das acusações das pessoas, Deus está dizendo, não chore. Em cima da tua dor, eu tenho um propósito. Em cima da tua dor, eu tenho algo a fazer. Em cima da tua dor, eu tenho um milagre a revelar. Será que você crê nisso? Será que você entende isso? Será que você consegue se apossar disso? Faça isso agora. A tua lágrima não é o fim dessa história. Deus vai ressuscitar o que morreu. Que Deus te abençoe. Se inscreve no meu canal porque amanhã tem mais um vídeo para você. Copie o link, manda para todo mundo que você conhece, tá bom? Um beijo e até amanhã.